Joinha, oi. Meus amigos, meu amigo, minha amiga que está me ouvindo sempre, obrigado por me ouvir, pela paciência que você tem comigo. Eu vou procurar ser rápido também, que tenho que trabalhar, né? Deixa um comentário que eu vou fazer, que eu assisti um pastor reclamando, e ele tem toda a razão, pastor da igreja. Como eu já ouvi também até de padre fazendo isso. Antes eu era contra política dentro da igreja, sou contra ainda política dentro da igreja, mas, veja bem, você que está na igreja, que procura participar da igreja, será católico, evangélico, seja que for, você busca o quê? Sabedoria, busca fortalecer sua fé, você busca prosperidade, você busca emprego, você busca saúde, uma série de coisas, certo? Só que não depende só de Deus também não, viu, gente? Deixa que Deus cuida da gente. Nós temos que participar, nós temos que ser participativo. O que eu quero dizer? Que hoje um cliente meu falou uma coisa interessante. Ele disse que o culpado de tudo isso que está acontecendo no Brasil é o eleitor. E é verdade. Mas vamos sair fora da questão. Eu não quero sair fora do assunto, que o meu assunto é relacionado às pessoas que participam da igreja, os irmãos da igreja, seja católica, não importa que igreja que seja. Tem que sim permitir que o pastor apresente pessoas de Deus na igreja, sim. Eu estou me referindo ao procurador Dallagnol, que é batista e participou de um culto onde ele foi, de certa forma, virar as costas e foi embora. Então o pastor estava muito bravo, estava bravo mesmo, ele achou isso uma falta de educação, falta de respeito. Uma pessoa como o Dallagnol, veja bem, gente, eu não sou especialista no assunto de falar de política, não sou especialista no assunto de falar de Bíblia, não. Mas eu gosto das coisas certas, eu gosto das coisas reais. O que o povo é acomodado? Sim, o povo é acomodado, sim. Eu insisto na mesma tecla. Se nós somos culpados do estado do governo está aí. Agora, por que a igreja não participa? Não vamos lá só para orar, só para orar. Mas Deus quer que você ore, mas você participe também. Existe um versículo que fala, dá a Deus que é de Deus em relação ao dízimo, né? Dá a Deus que é de Deus, a César o que é de César. Impostos e o dízimo. Correto? Então, nós temos que unir o útil ao agradável, sim. Não é porque você é de estar na igreja a segunda, terça, segunda, domingo, 3 semanas, aquilo, eu vou nos cultos, aquilo. Não, você tem que ser participativo, sim. Não é só deixar, não, Deus sabe o que faz. Você tem que buscar. Você tem que buscar conhecimento. Você tem que buscar sabedoria para saber administrar as suas coisas materiais. O seu salário, a sua casa, o seu governo. Agora, se você não participa de nada, só quer ir para a igreja, deixa tudo na mão de Deus. Deus paga, Deus proverá. Espera um pouquinho, você tem que participar ativo também. Quando esse Dallagnol, o procurador, foi lá, que segundo consta, é um homem de Deus, ele gosta das coisas certinhas, como Sérgio Moro. Se eles fazem coisa errada, não é do meu conhecimento, eu desconheço isso. Mas eles procuram trabalhar pelo país como o Bolsonaro está trabalhando. Trabalhando melhor pelo Brasil. E não por Zé para Maria, não. Pelo Brasil. Então, eu sou a favor, sim, de que na hora, quando encontra uma pessoa de Deus, que vá até a igreja, ele não está fazendo política na igreja. Ele não está querendo que todo mundo bata a palma para ele. Ele está esclarecendo aos irmãos da igreja, à população, o que está acontecendo. Eles estão limpando aqueles esses bandidos que roubaram o país. Vocês sabem o que eu estou falando, não vamos nem citar nomes, né? São muitos bandidos, é muito dinheiro. Então, para acabar com os bandidos, os grandes, estou falando dos grandes, os pequenos é uma outra história. Os grandes bandidos, para acabar com os grandes bandidos, nós, brasileiros, temos que ser participativos. Vou esperar. Só Deus sabe o que faz. Não é só assim, não. Você tem que buscar. Eu sou um cristão. Eu oro também. Agradeço a Deus todos os dias da minha vida, sim. Agradeço pela minha família, pelos meus amigos. Mas fico triste de ver coisas. Esse dia eu vi uma criança que tem uma doença degenerativa, que ela não para mais de pé. O pescoço cai, os braços. E estão precisando de quase 12 mil reais, uma coisa que eu não vi, é um valor altíssimo, quase 1 milhão, eu não tenho certeza, eu sei que é uma quantia alta de dinheiro, eles não têm
E os políticos roubando. E nós, cristãos, fazendo o quê? Ah, não vou aceitar que venha falar de política na igreja. Não. O Dallagnol não foi falar de política na igreja, não. Ele foi falar da situação do país que está. Ele não foi pedir voto para ninguém. Agora viraram as costas para ele. Abandonaram ele no altar. Isso é uma falta de educação. Queria o quê? Se o barbudo viesse lá, o barbudo podia falar à vontade. Aquele ladrão, aquele larápio lá. Se outros viessem, outros bandidos, ou poste viesse, aí ótimo, vamos bater palma. Gente, põe na sua cabeça. Só Jesus derramou o seu sangue na cruz para nos salvar. Isso não é de coisa de crente, coisa de batista, é de todos os cristãos pensam da mesma forma. Qualquer lugar do mundo sabe, conhece a história de Jesus. Ele morreu por nós. Agora não estou nem aí, eu vou curtir a minha vida. Você vai curtir, mas na hora que você estiver passando fome, aí você vai reclamar de quem? Para quem? Na hora que você estiver desempregado, você vai reclamar de para quem? Hein? Então veja bem, vocês que são cristãos, nós somos cristãos, nós temos que ser cristão, mas também buscar sabedoria em relação à política do país. Porque do contrário, faz o que aconteceu lá na Bolívia. Vocês estão acompanhando a reportagem? Estão acompanhando as matérias? Onde ele levou 345 milhões de euros lá para o banco do Vaticano? Roubaram o país. O mesmo Brasil. Saquearam o Brasil. A Venezuela está estraçalhando a Venezuela por causa desses benditos socialistas, bandidos. Na época do Figueiredo, para quem lembra disso aqui, eu era soldado naquele tempo. Quando houve essa tal ditadura, que não teve ditadura nenhuma, para quem não sabe, quem queria assumir? Os ladrões de hoje, os ladrões que roubavam o país, que não está hoje aqui, né? Roubavam o Brasil, eles queriam assumir. Já que eles não conseguiram na blá blá blá, vão convencer a população de que esse governo militar está aí. Hoje eu tenho saudade, como o Figueiredo falou, hoje eu tenho saudade do governo militar, sim. Governo militar, não ditadura. Governo militar. Na minha opinião, na minha modesta opinião, sem se sabedor das coisas, para mim o exército devia invadir aquele Supremo e substituir. Tirar eles de lá. O presidente pode fazer isso. Eu ouvi de um jurista isso, que ele tem poder para isso, para afastar todos os membros do Supremo, afastar todos os membros do Senado. E o exército toma conta. Colocar a escola militar aqui, sim, porque o desrespeito é grande. Aí hoje eu encontrei outra pessoa que fala assim, japonês, média nova geração, nós temos que se acostumar com isso. Eu não me acostumo com isso. Eu aprendi a não falar palavrão, levando tapa na boca do meu pai. Eu aprendi a não pegar dinheiro da minha mãe escondidamente, levando tapa na mão. Ah, mas eu direito, que direito, Ju? Eu era menor de idade, era criança, não tinha para quem reclamar não. Hoje você não pode tocar numa criança. Então o que nós cristãos precisamos colocar na nossa cabeça que além de cristãos somos brasileiros. Além de cristãos pagamos impostos do que comemos, do que compramos na Receita Federal e assim por diante. Será que tem cristão que não entende isso? Será? Que acha que só aquilo? É só dar dinheiro para o Edir Macedo, dar dinheiro para o apóstolo Valdomiro Santiago, dar dinheiro para... Só isso. Só sabe dar dinheiro para eles como se eles resolvessem o problema. Eles não resolvem todos os problemas, não. Eles são fariseus. Eles são oportunistas, são ricos por causa de vocês, gente. Eles são igualzinhos aos políticos. São oportunistas. Então, você que é cristão, caia na real. Procure ser participativo também e pôr na sua cabeça que você precisa conhecer quem faz o bem e quem faz o mal. Do jeito que eu vi na igreja aí, se o barbudo entrar lá e falar grosso, vamos bater palma para ele. Mas o Dallagnol, se o Sérgio Moro entrar naquela igreja lá, será que vai ser aplaudido? Não. Vai virar as costas para ele? O que esse povo quer? Eu falo que uma vez eu vi isso de quem? Do Pelé. Que o povo não sabe votar. Criticaram o Pelé. Não que eu seja fã dele, não. Estou só citando o que aconteceu. Eu não sou fã de artista nenhuma, nem de Luciano Huck. Não sou fã de... Para mim, o meu ídolo é Jesus. E ponto final. Não tem mais, não tem outro. Não tem fulano, ciclano, esse que é famoso. Não existe isso.
Esses caras são famosos, Angélica, Ratinho, Silvio Santos. Não, para mim Jesus é Jesus. O resto é conversa fiada. O resto são oportunistas que querem ganhar dinheiro com isso. Eu ouvi do Pelé aqui dizendo que nós, eleitores, não sabemos votar. Ele tem razão. Como se vota hoje para as pessoas? Vem cá, quando você me dá aí, eu arranjo vários votos, minha família inteirinha vota em você. O que se me dá em troca? É exatamente isso. Vou votar no fulano faz festa pra mim. De quando ele faz dar churrasco lá e convida a gente. Aqui em Tu tem um que todas as eleições ele oferece churrasco na chácara dele lá, nas chácaras aqui, chácara lá, isso aquilo, oferece tipo 200 candidatos, 200 eleitores aqui, e faz mais 200 aqui, faz uma festinha aqui, é assim. Outros oferecem cesta básica, tem um outro aqui em Tu, que é especialista em cesta básica. Ele dá cesta básica lá, pessoal do rural, aquele cara que nem televisão tem, mas eu venho buscar você aqui no dia das eleições. E manda um carro qualquer lá pegar vocês aqui na boa. É assim. Então o povo tem que acordar. Se você quiser aceitar alguma coisa desses benditos mal políticos, aceite, mas aprenda a votar em quem tem nome limpo. Ah, mas fulano não tem chance. Mas esse que não tem chance é que o povão não vota nele. E é aí que ele tem que ser. Porque muitas vezes tem pessoas sérias, eu já conheço pessoas sérias, honestas, de verdade. Ganharam 100 votos. Por que ganharam 100 votos? Porque ninguém disse, não, vou votar nele, ele não tem chance nenhuma. Ah, é? Então eu vou votar no mais famoso, no mais sem vergonha, no mais safado, no mais pilantra. Aqui tu tem muito isso aqui. No estado de São Paulo tem, no Brasil tem. Então você que é eleitor, já que você não quer se envolver em política, mas aprenda a votar. Quando chegar as eleições para deputado, para vereador, seja qual for, aprenda a votar e não vote em gente famosa, porque é famoso, diririca da vida. Ah, dá licença. Gente, para com isso. Aqui, para o Revolta, um dia eu vou votar no cidadão aqui, no Raul Seixas. Ganhou as eleições. E aí, como é que fica? Gente, para com isso. Para que votar no cara porque era bonito, porque era famoso. Para com isso, gente. Vai lá. Lá existe na internet, onde se fala exatamente de cada candidato. O cara tem uma sujeirinha assim, te descarta fora. O cara fez sacanagem aqui, fez sacanagem lá, isso, aquilo, não fez nada, isso, aquilo, sai fora. Comece a aprender a votar. E aceite, amigos. Aceite, você que é cristão, sei lá, eu não vou citar nomes, porque eu tenho amigos por lá também, né? Amigos, né? Mas tem algumas religiões aí, algumas seitas aí, que não podem envolver em política. Então para que serve? Quando se cria uma lei que beneficia o aposentado, beneficia um cidadão aí, eles também são beneficiados. Religião que não participa de política? A política existe. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Resumindo, César é governante, você tem que participar. A Deus de Deus, tem que participar. Você tem que aprender a unir o útil ao agradável. Religião que não participa de política nenhuma, então vai morar no outro país onde não tem religião, onde não tem política, onde ninguém governa. Aqui tem que ter governante. Ou você acha que esses que não participam de religião nenhuma, não participa de política nenhuma, aquelas religiões que não participam de política nenhuma, você acha que ele não é beneficiado quando se cria uma boa lei? No momento que eu estou conversando aqui, não estão votando lá a segunda instância? Eu não estou preocupado? Estou preocupado. Porque se realmente manter essa posição do Supremo Tribunal lá, do STF, aqueles bandidos lá de toga lá, aqueles puxa-saco de bandido, Toffoli, Companhia Limitada, é tudo Gilmar, é tudo farinha do mesmo saco. Se manter essa posição deles daí, continua Lula e companhia, aí solta todo mundo aí. Ninguém foi condenado em segunda instância. Para mim, prisão tem que ser em segunda instância. Acabou, prendeu, cana. Aí volta todos os bandidos. O José Dirceu está tirando sarro do povo. O filho dele está tirando sarro do povo aí nas redes sociais. Povinho. Essa é a expressão que eles usaram. Povinho. E você vai aceitar isso? Você vai concordar com tudo isso? Então, meu amigo, não reclame amanhã. Você que é acomodado, você que não está nem aí com política, você que deu uma tal religião aí que não participa de política, isso, aquilo, não reclame amanhã.
Põe na sua consciência. Você vai reclamar por quê? Você não participa de nada. Nada. Você está reclamando de quê? Ah, aposentadoria por 25 anos. Você está lutando por alguma coisa? Você está se preocupando com isso? Mas eu não consigo aposentar mais. Eu talvez não consiga aposentar. Você está brigando por isso? Não. Você só sabe ir para a igreja e dar dízimo para o Macedo. Só sabe ir para a igreja e dar dinheiro para o apóstolo Santiago ficando rico andando de avião aí e querendo boiada. Enganando vocês. Entende? Você só sabe ir para a igreja. Não é só ir para a igreja. A igreja não salva você. O que salva é sua fé, seu comportamento, Você tem que ser um cidadão que participa das coisas de César e as coisas de Deus. Pense nisso. Se eu acho que se eu falei besteira, você exclui, não tá nem aí. Eu acho que eu falei uma besteira grande, então ignore o que eu falei. Mas se você acha que eu tenho razão, compartilhe com seus amigos, aquelas pessoas que precisam ouvir isso. Aquelas pessoas que precisam saber que você tem que participar das coisas de César e das coisas de Deus também. Desculpa, mas é difícil. Um povo que não se interessa, não vai para as ruas, não participa. Não posso ir para a rua. Por quê? Gente, eu estou no dia a dia. Eu participo de tudo. Você tem que participar. Porque se você não participa, você é um zero à esquerda. Você está em cima do muro. Você vai igual é político, fica em cima do muro. Quem ganhar, ele pula do lado de lá. Eu não quero estar em cima do muro. Eu não sou em cima do muro. Eu não fico em cima do muro. Eu tenho uma posição definida. Eu sou homem de direita. Homem de direita é aquele que gosta de ser sério. Eu não se alio a esses bandidos lulistas vagabundos. Esses socialistas, esses estudantes vagabundos que estão nas universidades de graça ainda e falando mal do governo. Não sabe nem o que é o beabá, não sabe como 1 mais 1. Não sabe nem o nome do presidente dele. Não sabe nem o que é socialismo. Socialismo? Não. Bom, eu estou estudando aqui, estou dando faculdade. Mas quem que é? Não sei. Não sabe nada. Então, se você acha que eu tenho razão, compartilha. Se você não acha que eu não tenho razão, tá bom? Fica com Deus. É só Deus mesmo para poder ser país, porque eu já vi que o povo é muito acomodado demais.